Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Sr. Veríssimo e hoje a gente vai analisar o episódio 13 de Desconjuração, Bruxa Arrependida. E nossa, que episódio enorme, tem muita coisa pra falar, velho. Aconteceu muita coisa, não de ação, assim, de briga, mas de progresso de história, da investigação e do mais lore, né? Tem muita informação nesse episódio, velho. Minha cabeça tá explodindo pra fazer essa análise, tem muita coisa pra eu lembrar, mas eu vou tentar fazer o melhor que eu consigo, velho. Aconteceu muita coisa, a gente recebeu muita informação nova e muito interessante, né? Então, vamos lá, a gente tem que começar do começo. No último episódio, os nossos agentes terminaram de seguir a fumaça do incenso que eles acenderam no salão principal lá em cima. E eles encontraram naquela sala vazia, que virou a sala de fotografia e depois ficou vazia de novo, uma sala de bonecas. A sala, o quarto das crianças, né? Que nem o Kaiser encontrou nas plantas da casa mais tarde. Uma sala que tinha mudado completamente e agora estava cheia de bonecas para todo lado. E bom, assim que eles entram na sala, a gente já vê aí o espreitador, né? Que a gente ainda não sabe que o nome é espreitador, mas a gente vai descobrir. E ele já, mano, tá ali na fresta como? Fazendo o dele, como sempre. E ele já, mas tipo, eu não sei se vocês perceberam, obviamente, acho que todo mundo percebeu na real, que o espreitador parece que ele vai ficando mais forte, né? E agora a gente finalmente tem um nome dessa criatura, espreitador. Não precisa mais ficar falando o olho, né? O olho amarelo, o olho, não sei o que, o bicho da fresta. O espreitador, agora todo mundo sabe do que a gente tá falando, cara. E o espreitador, ele parece que fica mais forte, né? Tipo, no começo, o Arthur, o Joey, o Kaiser, eles só viam... o Joey não, mas eles só viam o olho, ou só ouviam a goteira e ficavam tipo, o que tá acontecendo? E aí eles olhavam pro olho e aí ficavam assustados assim, tipo, que é isso? E aí depois olhava pro lado e olhava de novo e aí não tava mais lá. No começo era assim, mas agora tá diferente. Agora o espreitador, ele meio que tá se alimentando da sanidade dos players, no sentido de que ele meio que tá sugando os jogadores pra cima dele, meio que imobilizando e incapacitando eles e meio que tentando devorar eles, assim, sabe? Trazer eles pra dentro. E eu acho que é isso, eu acho que toda a ideia do espreitador é que ele fica olhando e te atraindo pra dentro, sabe? Te puxando pra fresta, te puxando pra você entrar lá e pra você ir pra dimensão dele, sei lá, onde ele fica, tá ligado? Porque claramente o espreitador, ele tem uma dimensão própria, que ele dá TP, assim, ele sai dela e volta. E as portas e as frestas são a maneira que ele encontra de... são tipo o portal dele, sabe? E eu acho que toda a ideia do espreitador é que ele com o tempo, quanto mais você vê ele, quanto mais ele aparece pra você, você vai, mano, entrando, sabe? Você vai sendo puxado, e aí quando você vê, você foi puxado pra dimensão dele, e aí ele te mata lá dentro, ou sei lá o que ele faz com você lá dentro. Então eu acho que é muito interessante. Provavelmente, eu tenho quase certeza que é algo nessa linha, algo na linha de atrair assim pra perto e tal. E muito foda, mano. Eu já amava esse bicho. Agora então, velho, nossa, depois que a gente descobriu toda a história por trás dele, mano, que criatura foda, velho. Nossa senhora. E, bom, o espreitador aparece e chama aí o Kaiser, o Joey e o Dante. E eles ficam vidrados no bicho, assim. Aí o Luciano dá um tiro pro alto e acorda mais ou menos a galera. E aí o Kaiser começa a pesquisar, mano. O Kaiser fica cansado, né? E verdade, o espreitador, ele sugou a energia dos três, né? Ele meio que deixou eles exaustos de novo. E isso é muito foda. Isso é tipo... O espreitador, ele é um monstro que não age na violência, sabe? Ele age no debuff. Ele vai fudendo a mente de quem ele escolhe. Eu fico me perguntando qual é o critério que ele tem pra escolher um alvo, assim. Porque não foi aleatoriamente que ele escolheu atormentar o Kaiser, o Arthur e a Yvette. Tem um motivo. E eu vi muita gente falando que é por causa da Jennifer, né? O gatinho deles.
pode ser pra cacete, pode muito bem ser. Já que a gente conhece agora toda a história, o backstory do espreitador, que eu vou falar mais pra frente aí. Mas se tiver relação com a Jennifer, vai ser foda, velho. Eu quero ver como eles vão lidar com isso. Então, enfim, todo esse encontro com o espreitador passa mais pra frente, eu continuo falando dele. E aí a gente chega no puzzle das bonecas. 4 bonecas espalhadas pela casa. Já encontraram uma, né? O Kaiser já achou uma lá na sala de música. Faltam 3. E as bonecas, cara, foi um puzzle que eu gostei muito mais do que eu achei. Sabe, eu acho que esse episódio foi o episódio de investigação mesmo, assim, tipo, que eles investigam. Que é só investigação e só a história sendo expandida. Eu acho que esse foi o meu episódio favorito de só investigação, tipo, de todos, assim. Porque o episódio 14 de O Segredo na Floresta, ele foi maioria investigação, mas ele teve outras coisas. O episódio 4 e o episódio 5 foi bastante investigação, mas teve outras coisas de desconjuração, né? Os primeiros episódios lá do primeiro Ordem também foi só investigação, alguns, só não, mas tipo, teve outras coisas, entendeu? Esse episódio não, eu sinto que esse episódio foi tipo só investigação mesmo. Teve tipo 10 minutos ali de uma cena de tensão com o Kaiser, mas tirando isso nada demais, sabe? Então esse episódio foi tipo o grosso da investigação, velho. Foi foda, eu tava sentindo falta de um episódio assim também. E depois eles começam a procurar as bonecas e eu senti que o Selbit, ele deu uma colher de chá pros players. Eu senti que muitas vezes os players estavam fazendo coisas que normalmente não iriam dar nada, mas o Selbit falou assim, pô, mano, pra não ficar muito enrolado eu vou dizer que é isso, tá ligado? Que nem a Calera, principalmente na hora que a Eren foi... apagou a luz e tal, e o bagulho da lareira. Eu sinto que foi cagada, ou não foi, tipo, não era pra ser aquilo, tá ligado? E o Selbit falou, beleza, mano, é isso daí, tá ligado? Faz um teste de sorte aí, e aí você encontra a boneca, tá ligado? É isso. Eu sinto que é algo assim, mas se não foi também, é ótimo, né? A Eren, que bom pra ela, não foi proposital, mas ainda assim, foi uma boa. Né, o bagulho da boneca já tá no armário, ter que tirar foto dela também foi genial. E tem a boneca também mais a que trouxe mais ordem, mais desordem na real, mais caos pra sessão, que foi a boneca da banheira que o Kaiser pegou no banheiro lá, que ele teve que encher a banheira daquele líquido vermelho pra pegar ela lá no meio, que brotou a boneca no meio do líquido, né? Eu achei muito foda ele ter pensado isso. Eu não teria pensado isso, eu nunca teria imaginado que era isso. Não sei se o Calango chutou, deu sorte, ou se ele realmente pensou em fazer isso. Não sei se o tampão da banheira deu essa dica pra ele, não sei, algo assim. Mas foi um belo chute e realmente estava certo. E essa cena foi bem legal, a cena do Kaiser se afogando, assim. Por um momento eu pensei que, quando o Selbit falou assim, você perde 2 de Constituição. Por um momento eu pensei que ele tava, tipo, perdendo permanente, tá ligado? Que ele ia ficar com menos 2 pra sempre. E aí, conforme ele foi perdendo, tipo, e aí ele caiu pra, tipo, 10 de Constituição. Aí eu fiquei, tipo, não é possível que ele vai realmente perder, tipo, toda essa Constituição do nada, assim, foda-se, sabe? Então, não era só um sistema, né? Só um jeito de fazer essa cena. E foi muito legal, né? Foi bem pica. E aí, quando a gente... Na real, antes, né? Inclusive, eu esqueci. Quando a gente tá ainda dentro da sala das bonecas, antes... Porra, velho. E aí eu esqueci, velho. É verdade, até dentro da sala das bonecas, ainda antes da gente começar a procurar as bonecas, eles já encontram o livro da bruxa, né? Da bruxa e do Lorde Mago. Que a bruxa se apaixonou pelo mago e fazia tudo por ele. E ela fazia bonecas e dava para as crianças para vigiar elas, algo assim. O mago pediu para ela roubar as crianças, alguma coisa assim. E essa história, uma história infantil que claramente faz alusão à história da casa mesmo, né? Eu fico me perguntando de onde saem essas histórias infantis que tem ligação com o lore do bagulho. Eu não sei se se foi a própria Vanessa que escreveu isso, ou se ela foi influenciada por essa história para agir assim ou algo assim.
Ou se, tipo, o fato que nem os contos do Daniel, o fato da história existir meio que força ela a acontecer em algum lugar do mundo, não sei, alguma coisa assim. Porque muita gente pensa sobre ela e acha que é verdade, sabe? Então, tipo, não sei, pode ser alguma coisa assim. Mas essas histórias infantis aí estão pra todo lado em Desconjuração. Mas essa em específico eu gostei bastante. Foi bem legal os paralelos com a bruxa Vanessa e essa história da bruxinha e do mago, né? E aí o livro dá a dica que a gente tem que procurar as 4 bonecas e dar mais ou menos a localização das 4, né? E depois, no fim da análise, eu vou tentar resumir mais ou menos o que aconteceu na casa e mais ou menos a história da Vanessa, da bruxa. E aí, bom, depois a gente procura as bonecas, encontra todas e acontece o ritual na mesa da sala. E aí a gente começa a ouvir as crianças, né? Crava as crianças ou algo, crava o símbolo do ritual de se comunicar com espíritos na mesa da sala. E aí a gente começa a ouvir as crianças que estavam falando com os players de vez em quando, assim, a gente começa a ouvir o tempo todo. Agora elas estão lá, tipo, vitalício. E eles podem falar com elas quando eles quiserem. O problema é que elas não querem conversar com eles. Elas querem conversar com a Eduarda, que é a menina da casa da frente. E eu avisei no episódio 10, eu fiz a análise, eu avisei. Esses NPCs tem alguma coisa com eles, tem alguma coisa que vai ser importante com eles. Porque não é possível que o Selbit tinha a arte deles, assim, e o nome deles, e personalidade, e onde eles moravam, tipo, tudo pronto, assim, tipo, e não é possível que ele mandou fazer, tipo, vai que eles vão no vizinho, bora pedir pro Orenjiro fazer 5 artes de personagem, e, tá ligado? Não. Então, o Selbit já ia ser visitado essas casas, e eu achei muito louco isso. E eu não sei se vocês perceberam, mas acho que muita gente percebeu na real. Os 3 adolescentes, o Cassiano, a Eduarda e o Hugo, eles são uma referência. Desculpa a imagem de baixa qualidade, é porque não tinha muito mais. Eles são uma referência. São uma referência a um filme muito bom que eu vi muito quando eu era mais novo. Eu cansei de ver e rever esse filme. E logo quando a gente entrou na mansão, eu já comecei a fazer paralelos com esse filme, porque é uma temática parecida. Mas eu não esperava que o Selbit estava realmente com a intenção de fazer uma alusão, uma referência a esse filme no RPG, que é a Casa Monstro, né? E é tipo idêntico, né? Os 3, o moleque do meio que é mais o líder, mais espertinho, o gordinho mais sarnento, assim, mais otaku e que é mais medroso, e a menina que é a mais diferente, a Eduarda, ela é a mais diferente, tá? A guria do filme, guria do filme, ela tem um cabelo ruivo, tipo, a Eduarda falou que tem cabelo ruivo também, que nem o irmão dela, o Tim, mas ela pinta, né? Então não dá pra ver, mas ainda assim ela é a mais diferentona, assim, dos 3. E foi muito louco, eu gostei muito, mano. Eu gostei muito mais da presença dessas 3 crianças nesse episódio do que eu achei que eu ia gostar. Desses 3 adolescentes, né? Eu achei que eles iam ser irritantes, que não ia querer eles por perto, que eu ia falar, nossa, que saco esses moleques. Mas não, mano, eu gostei da presença deles. Não porque eu não me irritei, né? Tipo, não porque eu não fiquei, tipo, porra, esses moleques chatos. Mas porque isso abre muitas possibilidades pra muitas coisas legais. Sabe, pensa, tipo, os diálogos... Teve uns diálogos muito legais com o Cassiano e o Joey, com o Hugo e o Arthur. Cara, o Arthur é muito foda, né, velho? Aquela hora que o Joey e a Erin vão atrás, vão bater na casa da Eduarda e os três atendem. Aí o moleque fala que ele tem um monte de mangá na bolsa. Aí o Arthur fala assim, Joey, vê a bolsa dele. Aí o Joey pensando que o Arthur tá querendo, tipo, ter certeza que não tem nada e tal, né? Ele vai lá e pega, olha, devolve. Aí depois de um tempo o Arthur volta a encher o saco com o bagulho da bolsa. Aí o Joey, que foi que você quer com essa bolsa, mano? Aí o Arthur, você viu qual o capítulo do mangá que ele tinha? Cara, eu rachei nessa cena, mano. Cara, o Arthur é incrível, mano. Eu amo o Arthur demais, velho. E o Death Piece, né? A camisa do Death Piece do Hugo. Muito foda também essa referência. One Piece é meu anime favorito, é uma das minhas obras favoritas de todos os tempos, então eu gostei muito também.
Então, enfim, foi muito legal. Só gostei muito da presença desses três. Inclusive, o Hugo no final brilha. O Hugo no final, mano, ele salvou o dia. Foda, pegando o livro do Daniel. O Cassiano é um personagem bem interessante também, no sentido de que ele é um moleque de 16 anos, mimado e arrogante. Mas eu sinto que ele tem potencial de evolução, potencial de aparecer de novo no futuro muito interessante. E a Eduarda é talvez a mais interessante dos três. Com certeza, na verdade, a mais interessante dos três. Que ela tem um ritual nela, que é o ritual de se comunicar com espíritos. Ela aprendeu esse ritual. E aí fica a pergunta, como ela aprendeu esse ritual? Porque até onde a gente sabe, a única forma de aprender o ritual é transcendendo com um símbolo, com um objeto amaldiçoado. Então, tipo, onde essa guria aprendeu a fazer esse ritual, tá ligado? Tipo, e eu acho que essa é uma conversa que o Dante pode ter com ela no próximo episódio, que eu adoraria pra caralho ver. Eu acho que seria muito interessante a gente descobrir mais sobre a Eduarda e sobre esses três, e principalmente sobre o Tim, o irmãozinho dela, que é de longe o mais interessante de todos os quatro, né, agora. Falando no Tim, depois dessa cena, a gente vai atrás dele, procurar ele pela casa, e a gente encontra ele na van com a Beatrice. E essa cena é incrível, arrepiei, chorei, fiquei maluco quando vi, porque essa cena esclareceu muita coisa sobre os existidos. Nossa, mano, eu fiquei todo arrepiado, tô todo torto aqui, só de lembrar dessa cena, mano. É incrível o Tim falando, ela tá sofrendo, vocês não podem deixar ela aqui, ela precisa de vocês pra existir, ela precisa de vocês pra continuar existindo nesse mundo. Quando vocês ficam longe dela, ela sofre o tempo todo, sabe? É um bagulho que eu fiquei... Ai, mano, caralho. E tipo, ele fala, tipo, por que vocês não matam? Cara, quando ele falou isso eu fiquei em choque. Por que vocês não matam ela que nem vocês fizeram com o resto? Sabe, porque ela é diferente. E eu fiquei, tipo, mano, eu fiquei muito de queixo caído com isso, velho. Eu fiquei, tipo, quem é esse moleque, porra? O que tá acontecendo, mano? Nossa, mano, essa cena foi absurda. Talvez uma das melhores cenas desse... Uma das melhores cenas foi com certeza, mas, tipo, talvez a melhor cena desse episódio. Muito foda. E aí, tipo... muitas perguntas a partir daí, né? Depois eles vão lá e conversam com as crianças e elas falam que, tipo, elas se tornaram existidos e tiveram a alma transportada pra essa casa e ficaram presas na casa. E eu fico me perguntando, mano, o que diabos é um existido no fim das contas? Porque a gente tem a noção, tipo, é um bicho que parou de existir, é um ser humano que parou de existir porque ele... Como a gente viu o passado da Beatriz, os players não sabem disso, mas a gente sabe que eles foram desconjurados, né? Eles passaram... O existido é uma pessoa que passa pelo processo de desconjuração e ela entende tudo do outro lado. Ela abre a mente dela pro outro lado e saber tudo é perder tudo. E aí ela fica... Ela não aguenta tanto conhecimento, ela não aguenta a verdade e ela vira um existido na hora. E aí, tipo, ela para de existir e fica só uma casca vazia que sabe de tudo e não sabe de nada ao mesmo tempo. E é muito louco isso, é um conceito absurdo. Eu achei isso tudo muito foda. E aí, a gente descobrindo que o existido ele sofre, né, o tempo todo, porque ele não tem ninguém, tipo, ele fica desesperado procurando alguém pra existir do lado. E a pessoa ninguém dá atenção pra ele, mano. Ninguém tem paciência pra isso. Ninguém faz nada por eles. E o Tim, eu fico me perguntando, velho. Vai ter muita coisa com o Tim ainda. Tem o bagulho do amigo imaginário dele, o Mirimon, sei lá o que, não lembro o nome, Tirimon, sei lá, mano. É um bagulho assim. Que eu tenho que ver depois, inclusive, o nome do amigo dele de novo. Mas que vai ser, mano. Vai ter alguma coisa com esse amigo dele aí no próximo episódio, quase com certeza. Então a gente tem que ficar de olho no Tim, mano. Esse bicho tem alguma coisa com ele, mano. O Tim, ele é um tipo... Será que ele é um tipo de médium? Ele é sensitivo? Não sei, mano, porque ele tava com o casaco do Tristan e ele disse que ele se sentia mais protegido com o casaco. E ele sabia, mano, que os players já tinham matado existidos antes, eles já tinham encontrado existidos antes.
E, tipo, ele perguntou por que você não matou ela, que nem vocês fizeram com o resto. Então, tipo, tem uma coisa muito louca rolando com esse moleque. A gente ainda vai fazer muitas perguntas pra ele. Mano, talvez não fazer muitas perguntas, mas a gente ainda vai entender muita coisa por causa dele. Ainda vai ter muito plot twist com ele, velho. Esse moleque tem muita coisa com ele ainda. E aí depois de tudo isso, a gente tem a conversa com os espíritos das crianças da casa, que a bruxinha sequestrou, né? A bruxa Vanessa sequestrava para transformar em existidos e assim poder fazer o processo de desconjuração e provavelmente o processo da passagem, né? Para passar o Kian do Mandrake pro Virgílio. E aí a gente encontra a sala das estátuas, né? Que tem lá as estátuas no chão e mais uma carta. E aí a gente descobre que o Virgílio trabalhou nessa casa de vigia. E ele morava na casa ao lado e é irmão daquele velho que a gente já tinha encontrado no episódio 10. E de novo, os vizinhos sendo importantes novamente. E foi um plot twist bem legal também, a aparição, a gente descobrindo o Virgílio, que ele era vigia, né? E que ele cuidava ali da casa, ganhava 250 cruzeiros, praticamente nada, coitado. E aí a gente vai lá até a casa do Nestor, irmão dele, e da... não lembro o nome da esposa do Nestor, não lembro. Mas a gente vai até a casa dos dois, e aí a gente descobre mais sobre o passado do Virgílio, que ele era uma pessoa normal, o irmão do Nestor, e ele foi, mano, alguma coisa a Vanessa fez com ele, que a gente sabe o que é. Ela fez a passagem do Kian pra ele, e ele virou outra pessoa, que nem o Nestor falava. Ele falava coisas que só o Virgílio podia saber, mas não era o Virgílio. E eu fico me perguntando, isso é bem diferente do comportamento que o Leonardo Gomes demonstra. Porque o Virgílio, ele aparentemente, depois que ele virou Kian, ele ficou totalmente suave. Tipo assim, mano, eu tô aqui, eu sou eu mesmo ainda, mas agora tem um Kian dentro de mim. E o Leonardo Gomes não, ele era um existido, tipo, full existido, 100% existido das ideias. Ele chegava assim, tipo, no olho dos outros e é isso, tá ligado? O Virgílio aparentemente era um brother mesmo que trocava ideia e mantinha as memórias da pessoa que ele era antes, mais o Kian, né? Então, muito louco isso, velho. Não sei se o ritual do Leonardo Gomes deu errado, ou se fizeram de propósito pra ser assim, ou se com o tempo vai mudar. Não acho que seja isso, não acho que vai mudar com o tempo. É porque... Não vai mudar com o tempo, porque faz muito tempo já que o Leonardo Gomes virou o Kian. E o Virgílio, ele, em questão de algumas semanas, ele já teve... Ele já voltou, ele desapareceu e algumas semanas depois ele já voltou como Kian Virgílio, né? Então... Eu não sei o que aconteceu direito pro Leonardo Gomes ficar do jeito que ele ficou e o Virgílio ser uma pessoa normal com o Kian dentro dele só de diferença. Mas foi muito louquíssima, né? Essa revelação também foi muito foda. E a cena do Joey com o Dante conversando com os dois velhinhos foi também incrível. Foi muito, muito emocionante, muito linda. Mano, esses momentos, eles são demais, assim. São o que fazem... Esses momentos de maior leveza, de descontração, os momentos mais bonitinhos, são o que mantém esse RPG de pé, na minha opinião, assim. Não no sentido de que o resto é uma merda, mas no sentido de que eu acho que se fosse só desgraça e morte o tempo todo, que nem a gente tem a visão que é, a gente não ia gostar tanto. Eu, pessoalmente, não ia gostar tanto. Porque nenhuma história, ela pode ser unilateral. Nenhuma história, ela pode ser... uma coisa sempre, porque fica previsível, sabe? Você sabe, tipo, quando a primeira coisa que acontecer, você sabe, vai morrer todo mundo, foda-se. Mas Desconjuração não, Desconjuração é brutal, mas pode ser engraçada também. A Desconjuração é brutal, mas pode ser emocionante também, pode ser divertida também. E essa é a magia do RPG, essa é a magia de um jogo de interpretação de personagens em um universo que tudo pode acontecer, porque é o tipo de entretenimento mais real possível, no sentido das pessoas e da história que acontece, não da história, do enredo, da narrativa da história, mas dos personagens da história e das ações que eles tomam na história.
Porque diferente de todos os outros tipos de entretenimento, diferente de filmes, séries, animes, livros, no RPG os personagens nunca fazem coisas que eles não fariam para mandar o roteiro para frente. Porque em outras obras, outras histórias, o que manda é o roteiro. O que manda é o autor, o que ele quer que aconteça. Mano, eu preciso que isso aconteça nesse capítulo. E ele vai fazendo as coisas, vai guiando os personagens para que os personagens façam as coisas acontecer e cheguem ali. Então ele meio que pega os personagens e coloca no lugar que ele tem que colocar. Isso em qualquer história. No RPG é diferente. Em um RPG, os personagens colocam a história onde eles querem que a história vá. É totalmente diferente e é muito melhor, justamente porque os personagens são a melhor e a mais importante parte de qualquer história. Qualquer livro, qualquer série, qualquer história, qualquer narrativa, os personagens vão sempre ser a parte mais importante e a parte que mais, assim, dos pilares de uma história, os personagens são tipo o pilar maior que sustenta mais. E no RPG, o RPG é tão bom por causa disso, porque os personagens são sempre o que mais está em evidência e eles são sempre bons, porque são pessoas reais ali. São seres humanos de verdade que estão interpretando na hora, não é falso, não tem roteiro programado para acontecer coisa. Às vezes tem, mas isso se deve também que Desconjuração também é um produto, não só uma história pra gente assistir, não só entretenimento pra gente. Desconjuração é um produto pro Selbit, então eu aceito que algumas horas ele queira, tipo... E ele tá fazendo o jogo também, né? A gente não sabe o que o jogo pode afetar no RPG, então talvez a Liz teria que morrer, por exemplo. Porque convenhamos, aquela cena no episódio 6 foi bem scriptada pra acontecer. Mas, enfim, eu perdi o fio da meada 100%. Desculpa, tava falando do Virgílio. E aí depois, beleza, conversa com os velhos. O Joey não matou nenhum velho nesse episódio, ok. E aí a gente volta. E a Eduarda ainda tá loucona das ideias, ainda tá com os olhos girando. E os espíritos não deixou ela ainda. E quando a gente volta com a chave na mão e a gente abre a gaveta, a gente encontra um guizo de gato e mais uma carta. A carta que dizia que a véia ia sacrificar os corpos dos existidos para fazer a passagem e ia se livrar deles de uma maneira especial, de uma maneira que ela já tinha planejado. E de que maneira seria essa? Dando para os gatos. E aí a gente descobre que os gatos devoraram o corpo de todas as crianças que a bruxa sequestrou e transformou em existido. E foi uma descoberta terrível, assim, eu fiquei perplexo. E tem a cena também do Joey colocando o sangue dele nos potes, né? E aí a gente vê o Joey sendo arranhado de todos os lados pelos gatos. É uma cena muito desesperadora e muito incrível. E aí, mano, no fim do episódio, a gente tem a grande revelação que este homem lindo e maravilhoso estava por trás disso tudo esse tempo todo. Daniel Hartman, arte do Orenjiro aí. Ele que fez essa. E nossa, mano, que foda, velho. Nossa, quando eu vi isso eu fiquei de cara, mano. Eu fiquei, nossa. Porque eu acompanho desde o primeiro Ordem, né? Tipo, eu não comecei a ver as lives ao vivo desde quando soltou o primeiro episódio do primeiro Ordem. Eu comecei a ver ao vivo e acompanhar semanalmente no episódio tipo 6 de O Segredo na Floresta. Mas eu comecei desde o primeiro episódio de Ordem Paranormal. Eu assisti toda a primeira temporada e depois só eu fui pro Segredo na Floresta. A maioria eu sei que pulou a primeira temporada. E quem pulou a primeira temporada, desculpa, mano, mas vocês perderam um plot twist foda que eu... Nossa, mano, eu fiquei de cara, assim, a cara do Luba quando o Selbit coloca a arte do livro no tabletop é impagável, mano, é foda. E, nossa, velho, se eu fosse fazer a tier list de personagens hoje, o Daniel ia subir muito, porque o Daniel, ele ficou em um dos pontos mais baixos na última tier list que eu fiz, na única de personagem que eu fiz, tá ligado?
Muito disso se deve também ao fato de que eu não lembrava muito bem do Daniel, não lembrava muito bem do Primeiro Ordem, mas esses dias eu reassisti, e principalmente depois do episódio de hoje, eu dei uma reassistida no Primeiro Ordem, e nossa, velho, é muito melhor do que eu lembrava, e com certeza, mano, quando eu for fazer de novo a tier list de melhores episódios, melhores personagens, os personagens do Primeiro Ordem vão ficar bem maiores bem mais altos do que eles ficaram no meu primeiro vídeo de ranqueando os personagens, né? E nossa, mano, eu estou sem palavras até agora, mano, porque esse plot twist foi muito foda. O espreitador, na verdade, era um monstro do Daniel que ele se inspirou na história da bruxa pra fazer. E bom, agora que a gente sabe disso tudo, vamos recapitular então toda a história da bruxa, né? Eu vou tentar lembrar de cabeça aqui mais ou menos. Então a gente sabe que a Vanessa, ela se mudou para esse condomínio e o Mandrake fez a casa. Provavelmente os dois, tipo, a Vanessa se casou com o Mandrake e os dois, tipo, ele era o Kian e ela provavelmente sabia que, tipo, ele era especial. E aí tipo, talvez o Kian, no caso o Mandrake, fez um ritual nela ou algo assim pra ela ficar completamente apaixonada, perplexa, louca por ele. Ou talvez ela só ficou, tipo, obcecada pelo poder dele e decidiu que ia fazer tudo por ele, enfim. E aí eles se mudaram pro condomínio azul, provavelmente pra poder sequestrar as crianças mais fácil, né? Porque o ritual de passagem do Kian aparentemente precisa de vários existidos para acontecer. E um condomínio é um lugar ideal para ter acesso a várias pessoas sem muita vigilância, assim, nesse sentido, né? Então, eles se mudaram pro condomínio pra começar a sequestrar as crianças. E aí, o que a bruxa fazia? Ela criava bonecas e ela aparentemente enxergava... Deve ser algum ritual. É um ritual, no caso, tem a marcação do bagulho do Anthony, que ela consegue enxergar por essas bonecas, ela consegue ver pelos olhos das bonecas o que tá acontecendo na frente delas, né? E a gente sabe agora o que esse ritual faz, o que o ritual no papel do Anthony e nas bonecas o que ele faz, né? Ele permite ao usuário meio que ver as coisas pelo ponto de vista do negócio que ele marcou, algo assim. E ela marcou em todas as bonecas e tava vendo o que todas as bonecas estavam acontecendo com elas o tempo todo, né? Meio que o Rinnegan, assim, de Naruto, pra quem sabe do que eu tô falando. E ela via o tempo todo o que estava acontecendo com as crianças. E aí quando ela percebia que alguma criança estava moscando, ela ia lá e pegava e transformava num existido. E aí ela foi fazendo isso com várias crianças, até que ela tinha a quantidade de existidos o suficiente para fazer a passagem. E aí eles encontraram o Virgílio, que era um cara forte, bombado, com um corpo bom, pra aguentar o Kian no corpo dele, eu não sei se pra aguentar o Kian no corpo dele, provavelmente só para o Kian ter um cara forte pra usar, tá ligado? E aí sequestraram não, acho que eles só meio que jogaram a lábia, um ritual mesmo no Virgílio. E aí eles fizeram a passagem nele e transformaram ele no novo Kian. E aí a mulher ficou tipo, pô, não tenho o que fazer com esses bando de corpo aqui, como que eu me livro deles? E aí ela deu pros gatos dela comer. Os 8, né? Acho que é. Os 8 gatos dela comerem. E 8 ou 9. E aí deu merda pra ela, porque os gatos viciaram na carne. Os gatos ficaram viciados em carne. E aí pra onde ela ia, os gatos queriam mais carne. Pra onde ela ia, os gatos ficavam observando ela. Pelas frestas, pelas paredes, pelos buracos, pelos armários, pelas portas, pelas fechaduras. Eles ficavam observando a bruxa o tempo todo, os olhos amarelos dos gatos, observando cada movimento dela, só aguardando ela dar uma morrida, uma deitada para comer ela viva. E ela ficou louca, porque ela percebeu o que ela fez, ela percebeu o que os gatos estavam fazendo, e ela arrancou os olhos de todos os gatos. Todos os gatos, ela foi lá e arrancou os olhos deles e guardou na gaveta dela.
E aí ela fez isso, e aí tudo que ela tinha agora era um bando de gatos sem olho continuando perseguindo ela onde ela ia do mesmo jeito. Porque não é porque você arrancou os olhos dele, né? O gato ainda tem a audição muito foda, tem o olfato muito foda. Então eles continuavam perseguindo ela em busca de carne. Tudo que ela fez foi torturar os gatos. E aí ela percebeu o que ela estava fazendo e ela ficou tão culpada que ela se matou. E depois, eventualmente, quando o corpo dela caiu da forca, ou sei lá, os gatos devoraram ela viva e eventualmente morreram de fome, ou sei lá. Que é uma história pesadíssima, um bagulho que dá um negócio ruim de contar e ouvir. Mas que o nosso querido Daniel Hartmann amou esse arrombado, amor. E foi lá o Daniel visitou a casa, né? No começo, o Daniel visitou a casa e se comunicou, provavelmente conversou com as vozes, com as crianças, que nem os nossos agentes conversaram. E as vozes contaram a história da casa para ele. Contaram que a mulher... Tudo que eu contei agora. Contaram exatamente tudo que eu contei agora. E o Daniel achou a história incrível e a inspiração perfeita para o novo livro dele, O Espreitador. E é assim que a gente surgiu a criatura mais arrombada de toda a história do RPG até hoje. Nossa, mano, esse Daniel é um corno. E eu fico me perguntando, a gente viu o Espreitador. Tem várias criaturas. No primeiro Ordem fala que o Daniel fez vários contos de terror e eles são muito famosos. Então, com certeza, inclusive confirmadamente, tem mais bichos que ele fez por aí. Os contos de uma criatura carente, que é a criatura que come grávidas. Ali tinha um recorte de jornal com informações de um monstro que comia grávidas. A menina do hotel, que é do Daniel, também a gente viu em Santo Berço. Entre o Cavalo e o Lobo, que é do Daniel, a gente viu em Santo Berço também. Enfim, outras coisas que o Daniel fez e a gente sabe que tá por aí. Então eu fico me perguntando, será que vai ter algumas side quests que vai ser ter que matar os monstros do Daniel, ter que acabar com os monstros do Daniel, porque tem vários por aí. E o Espreitador é um deles, né? Então eu acho que depois que a gente lidar com o Espreitador de algum jeito, provavelmente a informação de como matar o Espreitador ou como se livrar dele vai estar nesse livro que o Daniel escreveu, porque ele criou a criatura, então ele sabe melhor do que ninguém como resolver isso. Então provavelmente no livro dele vai estar lá um tutorial de como se livrar do bicho ou algo assim. Então a gente provavelmente vai descobrir isso no próximo episódio. E se os agentes ficarem ligados, tipo, pô, esse cara aqui escreveu isso daqui, e esse bicho começou a existir e começou a atormentar a gente. Provavelmente outros monstros que ele escreveu também estão por aí atormentando outras pessoas e matando gente. Então se pá que se eles ligarem os pontos e lembrarem daquele pedaço de jornal que a Liz recortou lá no primeiro episódio que eles acharam do monstro que atacava grávidas, que é a criatura carente do Daniel, talvez eles liguem os pontos e a gente desbloqueie uma side quests aí que é só lidando com esses monstros do Daniel. Talvez apareça alguém na base da ordem grávida, ou talvez chegue um agente e fale assim, nossa, minha mãe tá grávida, do nada assim, ou sei lá, minha irmã tá grávida. E aí a gente, opa, grávida, a gente tem que resolver esse problema aí, não abortando, no caso, protegendo a grávida da criatura carente, enfim. E, enfim, mano, eu já tô me perdendo, eu tô há muito tempo gravando esse vídeo, tá tarde. Muito foda esse episódio, mano, muito bom, mano, eu amei pra caralho, foi um dos melhores episódios, Desconjuração muito foda. E é isso, mano, é isso. Muito obrigado a todos que assistiram esse vídeo, muito obrigado por ter acompanhado até agora. Se inscreve no canal pra receber toda semana mais conteúdo de Ordem Paranormal. Eu sou o Sr. Veríssimo. Muito obrigado a todos e